Olá pessoal, professor Rogério, e hoje nós vamos falar sobre as mudanças na divisão regional do Brasil ao longo do século XX. Vamos à aula? Ok, pessoal? Vamos então às divisões regionais do Brasil ao longo do século XX. Antes de falar sobre essas divisões regionais do Brasil, é importante nós relembrarmos o conceito de região. Então, região faz referência a uma porção do território determinada por certas características comuns ou circunstâncias especiais, como o clima, a topografia, o relevo, a vegetação e as formas de governo. A região também é uma divisão territorial definida por questões geográficas, históricas e sociais, que conta com várias subdivisões, departamentos, estados, municípios e assim por diante. É importante também nós lembrarmos que a divisão regional ela é um retrato de um território ou uma porção do espaço territorial para melhor estudarmos essa região ou esse país, ou mesmo para melhor administrá-lo, ok? Em 1913, nós temos então a primeira divisão regional do território brasileiro. Nesse período, o Brasil era dividido em 5 regiões: região setentrional, região oriental, região central, oriental e região meridional. Nesse período também é importante salientar que os critérios utilizados foram os critérios físicos: clima, vegetação, relevo e assim por diante. Um outro detalhe importante é que essa primeira divisão regional não foi realizada pelo IBGE, pois o IBGE nesse período ainda não existia, ok? A criação dessa regionalização foi principalmente para fins de estudos geográficos. O IBGE ele foi criado em 1934, a princípio com o nome de Instituto Nacional de Estatística. Em 1938 passa a ser então Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O IBGE é o nosso principal órgão de estudo sobre a população brasileira. É o IBGE o responsável pela criação ou aplicação da pesquisa do recenseamento, o censo demográfico. O censo demográfico no Brasil é realizado a cada 10 anos e o órgão responsável por essa pesquisa é o IBGE. O IBGE, então, a partir de 1934, começa a propor novas formas de divisão regional para o Brasil. Vamos analisá-las. Em 1940, nós temos, então, a primeira divisão regional oficial, segundo o IBGE. Essa divisão regional, ela apresenta 5 regiões: região norte, região nordeste, região este, região centro e a região sul. É importante aqui lembrarmos que agora os critérios utilizados pelo IBGE são naturais, mas também socioeconômicos. Outras mudanças que nós podemos perceber nessa divisão regional de 1940 é a criação do território do Acre e as configurações de outros estados do Brasil, que são diferentes dos atuais, como, por exemplo, o estado do Amazonas, do Pará, do Mato Grosso, de Goiás. Então, a configuração desses estados é bem diferente da configuração atual. Um outro detalhe é que, por exemplo, entre outros aspectos, São Paulo pertencia à região sul. Em 1945, o IBGE propõe uma nova divisão regional e agora são 7 regiões formando o território brasileiro. Nós vamos ter então a região norte, região nordeste ocidental, nordeste oriental, região leste setentrional, leste meridional, região centro-oeste e a região sul. É importante aqui nós notarmos algumas modificações internas do nosso território. Temos aqui então, além do território do Acre, a criação do território de Guaporé, território de Rio Branco, território do Amapá, território de Ponta Porã e território de Iguaçu, além do território de Fernando de Noronha. Em 1950, há uma reformulação das regiões no território brasileiro. O Brasil passa a ter novamente 5 regiões: região norte, região nordeste, região centro-oeste,
o leste e a região sul. É importante lembrarmos que agora, diferente da outra região, os territórios de Ponta Porã e Iguaçu são extintos. Piauí e Maranhão passam a ser parte da região Nordeste. E os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia e Sergipe formam a região Leste, além de que São Paulo ainda faz parte da região Sul do Brasil. E o território de Guaporé passa a ser território de Rondônia. Em 1960, há uma reformulação interna do território brasileiro. A construção de Brasília e do Distrito Federal faz com que a capital do país migre para a região de Goiás. A criação do estado da Guanabara e, em 1962, o território do Acre torna-se estado. Uma outra coisa que temos que prestar atenção é que, nesse período, o Brasil ainda se chama República dos Estados Unidos do Brasil, que vai mudar posteriormente. Em 1970, agora já como República Federativa do Brasil, o IBGE faz então a sua última mudança regional no território. O Brasil continua tendo 5 regiões, só que agora essas regiões são região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sudeste e a região Sul. Qual é a mudança que nós observamos? A região Leste passa a se chamar Sudeste. Além disso, nós temos algumas características sobre estas regiões. O estado de São Paulo passa a fazer parte dessa região Sudeste junto com Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O território de Rio Branco passa a ser território de Roraima. E o estado de Mato Grosso é dividido em 1979, dando origem então ao estado do Mato Grosso do Sul. Bahia e Sergipe são incluídos na região Norte, na região Nordeste, e como já tinha mencionado, São Paulo passa a fazer parte da região Sudeste. Em 1988, ocorre a última reconfiguração do território brasileiro. É bom lembrar que anos antes, em 1982, o território de Rondônia passa a ser estado. Outras características importantes nessa década. 1988, o território de Roraima torna-se estado. Também em 1988, o território do Amapá se torna estado. O território de Fernando de Noronha deixa de existir e Fernando de Noronha passa agora para o estado de Pernambuco. E o estado de Goiás é dividido, dando origem então ao mais novo estado do Brasil, o estado de Tocantins. Essa configuração ela dura até os dias atuais. Estamos em 2020 e essa configuração ela não mudou até então. Porém, há algumas propostas referentes a essas mudanças regionais ou mudanças internas no Brasil. Entre as propostas criadas para a divisão de alguns estados do Brasil, chama a atenção a proposta para o estado do Pará. A ideia era criar no território 3 estados, território ou estado do Pará, estado de Tapajós e o estado do Carajás. Essa proposta foi colocada em votação em 2011 num plebiscito à população do estado do Pará. Estas propostas, porém, foram rejeitadas pela população paraense, portanto, não houve as mudanças, mas já houve uma tentativa de divisão do território desse estado. Outras propostas para a divisão de alguns estados estão presentes nesse mapa, como, por exemplo, a divisão do estado do Amazonas em estado do Rio Negro, estado de Solimões e estado de Juruá. Então, o atual estado do Amazonas tem uma proposta para dividi-lo em 4: Amazonas, Rio Negro, Solimões e Juruá. O Mato Grosso é outro estado que tem propostas de divisão. A ideia é criar o estado do Mato Grosso do Norte e o estado do Araguaia.
No Amapá também há uma proposta. A ideia é criar o estado do Oiapoque. O Maranhão tem uma outra proposta, que é criar o Maranhão do Sul. Piauí também tem uma proposta de divisão do estado e a ideia é criar o estado da Gurgueia. E, por fim, o estado da Bahia, que há uma proposta de divisão para a criação do estado de São Francisco. Pessoal... Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueçam de estudar os livros, apostilas, os cadernos. Façam as atividades relacionadas ao conteúdo trabalhado. Valeu, um abraço e até mais.